Nós temos uma facilidade, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Nós temos a facilidade de enxergar pequenos defeitos das pessoas, mas não conseguimos enxergar os grandes defeitos que estão na nossa própria vida. Amém? Receba essa palavra aí no nome de Jesus, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão. Você consegue enxergar as coisas pequenas na vida das pessoas, mas você não se dá conta da trave, da viga que está no seu próprio olho. Como é que você pode dizer, deixa eu tirar o cisco que está no seu olho? Como é que você pode apontar pequenos defeitos na vida de outras pessoas, pequenos comportamentos que às vezes estão afetando somente a ele mesmo e mais ninguém? Se você não consegue enxergar os seus próprios defeitos, reconhecer os seus próprios pecados. E aí o verso 5, Jesus diz assim, hipócrita. Hipócrita. Aquele que julga as pessoas, que condena as pessoas, é hipócrita. Significado de hipócrita, cínico, falso, fingido. Tire primeiro a viga do seu olho. Conserte primeiro a sua vida. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Antes de condenar, antes de criticar, antes de julgar, olhe para si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo. E entenda e compreenda e receba aquilo que Deus confrontar no seu próprio caráter. Somos muito rápidos, somos ligeiros para julgar a atitude das pessoas, mas não olhamos para dentro de nós mesmos. É o que eu aprendo aqui ao ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 5. Não julgue para que você não seja julgado. Amém? Vamos examinar o nosso coração e vamos pedir ao Espírito Santo que tire de nós essa atitude arrogante, essa atitude de julgamento. Vamos olhar para as pessoas com amor, com compaixão, com misericórdia, porque um dia nós recebemos de Deus esse amor, essa compaixão, essa misericórdia. Continuando aqui a leitura, eu vou ler até o verso 13, amém? Vai ser bem breve, mas pode continuar aí colocando o seu pedido de oração, coloque o seu nome, de onde você está falando. Ao final dessa transmissão, eu vou orar pela sua vida, eu vou colocar diante do Senhor as suas causas, tudo aquilo que tem afligido o seu coração, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, eu quero colocar aqui diante de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 6, está escrito assim, Jesus continua falando, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Não deem coisas sagradas aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Essa expressão, dar pérolas aos porcos, significa entregar ou dar algo de extremo valor a quem não tem condições de apreciar. É gastar a sua sabedoria com pessoas ignorantes, com pessoas que não têm nenhum desejo de mudança, pessoas que já fecharam o seu coração para Deus e que não são ensináveis. Irmãos, eu sei que nós não devemos desistir das pessoas, principalmente daquelas pessoas que nós amamos, mas nós temos que buscar de Deus
até que ponto nós devemos insistir com uma pessoa pode se tornar algo que vai nos prejudicar. Até que momento eu devo insistir com alguém, orar por alguém, pedir a Deus em favor de alguém? Até o momento em que isso não comprometa a sua própria saúde mental. Até o momento em que isso não comprometa a sua vida espiritual, a sua própria vida espiritual. Amém, meus irmãos? Então, o final do versículo 6 diz que os cães vão pisar, ou seja, desprezar todo o ensinamento que tentarmos ministrar a eles. E os porcos vão se voltar contra nós e poderão nos despedaçar. Seria um trabalho inútil. É isso que a palavra está dizendo aqui. E poderá causar ainda mais ódio naqueles que ouvem a palavra, né, a exortação, e uma perseguição inconsequente naquele que está evangelizando. Mas eu volto a repetir, nós temos que buscar de Deus essa compreensão desse momento, né? Não desista de uma pessoa só porque ela não demonstrou interesse no evangelho num primeiro momento. Para quem está contaminado com as coisas do mundo, como nós temos visto essa geração, as coisas de Deus não vão parecer atraentes. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Lembre-se de que Deus não desistiu de você. Talvez quando você foi evangelizado, quando você recebeu a palavra, alguém possa ter olhado aquilo e dito assim: você está dando pérola para um porco. Por isso que eu vou ressaltar aqui, busque de Deus essa compreensão. Senhor, será que eu estou dando algo sagrado, algo precioso para quem não merece? Para quem não está dando a mínima? Me mostra isso, me revela isso. Porque se isso estiver atrapalhando a sua própria vida espiritual, a sua vida familiar, é o momento de você refletir. Então é isso que Deus me fala aqui nesse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Continuando aqui a nossa reflexão, a bateria de um celular aqui está acabando, então se a transmissão do Instagram, porventura, cair aí, é porque acabou a bateria de um celular. Eu esqueci de verificar aqui o nível da bateria. Amém? Mas a transmissão segue firme aí no YouTube e no Facebook. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 11, está escrito assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus fala aqui sobre a importância de nós perseverarmos na oração, de nós persistirmos na oração. A palavra do Senhor diz assim: orai sem cessar. Irmãos, Deus conhece as nossas necessidades, Deus sabe de tudo o que nós precisamos. Ele apenas quer que nós peçamos, que nós expressemos com os nossos lábios, que nós nos voltemos para Ele em oração. Porque quando nós oramos, nós estamos declarando a nossa própria dependência no Senhor. E não pense que é um sinal de ingratidão quando você pede as coisas para Deus. Tem gente que quando vai orar, ele fala assim: não, eu não quero pedir nada, eu só quero agradecer. Amém, glória a Deus. Se você tem um coração grato, que bom.
Mas você não peca se pedir as coisas para Deus também não. Você deve ter sim um coração grato, mas por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso estado de espírito, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós devemos apresentar as nossas petições a Deus. Porque somente dessa forma nós vamos receber o alívio no nosso coração. É como se nós estivéssemos entregando os nossos problemas, os nossos grandes problemas, nas mãos de alguém que pode nos abençoar, que pode nos ajudar. Entendeu? Então esse é o sentido da oração. Nós temos que ter sim um coração grato, mas não pecamos se pedirmos as coisas para Deus. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a maioria das expressões que Jesus usou estão relacionadas a pedidos que nós devemos fazer a Deus. Então o próprio Jesus nos ensinou a pedir. Não é errado então você pedir. E nessa passagem de Mateus 7, o que Jesus está nos ensinando aqui é que nós não devemos desistir. Se já estivermos orado em relação a algumas coisas e ainda não fomos atendidos por Deus, não devemos desistir. Não desista. Amém? Em nome de Jesus.